A Fórmula Secreta é uma história em quadrinhos do Bob Esponja que é simplesmente sinistra, explorando coisas como abuso de poder, ganância e canibalismo. O protagonista dessa história é o Plankton, e como o título já diz, ele finalmente descobre a Fórmula Secreta. No entanto, ele viu que não deveria. A Fórmula Secreta. A história já começa com Plankton dentro do Siri Cascudo. Não diz como ele chegou ali, mas ele finalmente está cara a cara com a tão cobiçada Fórmula Secreta. Mas à medida que ele lia a receita, ele ficava cada vez mais chocado. E acho que é o esperado, já que a receita do hambúrguer de Siri continha anchovas, que são peixes que aparecem bastante no desenho, a gosma do Gary, creio eu que não seja só dele especificamente, mas sim de caracóis, o que não deixa de ser bizarro. Carne de caranguejo. E eu acho que eu nem preciso comentar o do porquê isso é estranho. Até porque o dono do Siri Cascudo é um caranguejo. Então toda vez que ele come um hambúrguer de Siri, meio que ele tá cometendo canibalismo. Plankton. Isso explica muito o fato de a gente ver somente um Plankton em todo o desenho. Aposto que todos os outros estão capturados só esperando a sua vez de virar comida. Esponja. O que já me faz pensar, será que o Bob Esponja está bem? Ou será que ele foi capturado pelo sirigueijo? E atum. Também é um peixe que aparece várias vezes no desenho. Ao ver tudo aquilo, o Plankton não se aguenta e cai em lágrimas. De trás dele aparece o sirigueijo, em uma forma completamente grotesca, fazendo com que o Plankton saísse correndo dali rapidamente. Ele decide passar na casa do Bob Esponja para ver se estava tudo bem. No entanto, ele percebe que a porta estava meio aberta, então rapidamente entra para verificar a situação. E o que o Plankton vê o acaba chocando. O Gary já estava sem vida e com seu casco quebrado, e o Bob Esponja havia desaparecido. O Plankton volta para casa e ele está totalmente em choque e diz que teme não conseguir continuar. A Karen o encoraja e fala que ele tem que fazer o sirigueijo pagar por tudo aquilo que ele fez, de alguma forma. Também diz que o sirigueijo tem acesso a todas as câmeras da fenda do biquíni, em todo lugar e em todas as casas. Isso explica o fato de ele conseguir sequestrar tantos peixes sem levantar suspeita alguma. A Karen diz que de todas as câmeras havia uma que não estava ligada, e possivelmente o Bob Esponja poderia estar ali. O único problema é que aquilo ficava na fenda da pedra, onde é uma área abissal e por si só já é um lugar meio assustador. Mesmo com o Plankton nem um pouco animado para fazer isso, ele decide ir. A Karen o dá um bracelete que faria com que ele recuperasse a energia das câmeras, assim conseguindo ver se o Bob Esponja estava lá dentro. Só pela expressão do Plankton vocês podem ver que ele não está nem um pouco animado. Chegando lá, a Karen passa as coordenadas do lugar, e durante o caminho ele acaba encontrando uma das criaturas abissais do lugar. E vamos combinar que ela é extremamente bizarra. Ele finalmente chega no destino final e coloca o dispositivo na caixa de energia da casa, conseguindo finalmente religar a energia. E quando ele vai ver a câmera, o Bob Esponja realmente estava lá. Sem nem pensar duas vezes, o Plankton entra dentro da casa e finalmente tem contato com Bob Esponja, que tem seus dois braços presos por correntes. No entanto, estava muito escuro, então ele vai à procura de acender alguma luz. Só que o Bob Esponja estava pedindo para o Plankton não ligar a luz. No entanto, já era tarde demais. E o Plankton acaba vendo o estado atual do Bob Esponja. Sim, meus amigos, esse é o estado atual dele. A maioria da sua carne foi arrancada do seu corpo, no nível que podemos ver o seu cérebro e seus órgãos. O quão cruel uma pessoa tem que ser para deixar alguém nesse nível. O Plankton entra em estado de choque e pergunta o que o sirigueijo tinha feito com ele. O Bob Esponja disse que não importava, enquanto ele ainda respirasse, o sirigueijo continuaria tirando a sua carne. E também diz que aquilo doía bastante. Ele pede desculpas pro Plankton e fala que ele nunca foi o vilão. O Bob Esponja pergunta se ele poderia ser bom com ele, apenas dessa vez, e puxar a alavanca atrás dele. Assim ele finalmente conseguiria se libertar de toda aquela dor e finalmente se tornaria livre. Quando o Plankton vai ver o que era essa alavanca, estava escrito o botão de matar. O Bob Esponja estava clamando por sua morte, pois aquilo seria muito melhor do que passar mais um segundo naquele sofrimento. Mesmo o Plankton não querendo fazer isso, o Bob Esponja continua insistindo, pedindo para que o Plankton salvasse ele, e assim o fez. O corpo do Bob Esponja ficou nesse estado.
e logo o Plankton cai em lágrimas. E tenho certeza que o Plankton não irá esquecer disso facilmente. No mesmo instante, a porta se fecha e logo o Plankton fica desesperado, já que ele estava preso naquele lugar. Então do nada, ele ouve um barulho vindo do alto-falante. Era o Sirigueijo. Eles começam a ter uma discussão. O Plankton dizendo que descobriu tudo e falando que ele era um monstro. Ele finalmente descobriu a fórmula. Mas a que custo? O Plankton diz que ele não sairá dessa facilmente, pois ele tinha matado Bob Esponja. O Sirigueijo fala que não foi bem assim. O Plankton que era o assassino, foi ele que puxou a alavanca. O Sirigueijo diz que irá continuar o seu trabalho. Irá continuar agradando seus clientes, coisa que ele nunca entenderia. Também fala para aproveitar a sua nova casa, até ele apodrecer igual Bob Esponja, pois ele nunca sairia dali. Um tempo se passa, não sabemos quantos dias se passaram, mas a Karen vai ao resgate do Plankton. Quando ela chega lá, o estado dele estava deplorável. O mesmo já estava bastante desnutrido e também sem uma perna e braço. A Karen o leva para um abrigo. E lá possivelmente tinha uma máquina que poderia ajudar. A cirurgia começa e a Karen está desesperada, pois aquela era a única esperança para ele continuar a viver. O Plankton acorda e a maioria dos seus membros foram substituídos por peças metálicas. Ele está meio desorientado, nem sequer sabe onde está. A Karen diz que eles estavam em uma de suas bases, longe do Sirigueijo, e que eles estavam seguros. O Plankton pergunta onde o Sirigueijo estava. E ela diz que ele estava no Siricascudo. O Plankton fala que ele tem que dar um fim em tudo isso, enquanto ele ainda possuía a força. A Karen até o tenta impedir, mas o Plankton fala que ele não pode deixar outra alma inocente virar uma vítima do Sirigueijo. Agora ele irá pagar suas dívidas. Eu farei ele se arrepender pelo Bob Esponja. Agora o Plankton está com sangue nos olhos. Em todos esses anos de disputa, ele sempre jogou da maneira do Sirigueijo, respeitando as suas regras. Sempre jogou justo. Mas agora está na hora de jogar nas regras dele. E logo em seguida mostra um Plankton robô gigante. O Sirigueijo ainda estava no Siricascudo. E ele estava se vangloriando e falando que aquele ali era mais um ótimo dia. No entanto, de trás dele apareceu uma mão robótica, que aos poucos ia se aproximando dele, até finalmente o pegar pelo pescoço e o jogar para dentro do escritório. Era o Plankton, e ele não está para brincadeira. Sem pensar duas vezes, ele arranca os braços do Sirigueijo, e o mesmo revela sua face grotesca. O Plankton diz que ele fez o Bob Esponja sofrer além da compreensão, e ele teria que pagar por isso. O Sirigueijo diz que já é muito tarde, o que aconteceu, aconteceu. E o Bob Esponja nunca irá voltar. E que também um inseto inferior como ele só poderia sonhar em ter o sucesso do Siricascudo. Mas isso não importava mais. Tudo acabaria naquela noite. O Sirigueijo continua dizendo que o Plankton não era ninguém. E o mesmo não nega. Eu não sou ninguém, mas o Bob Esponja era. Então o Plankton desferiu o último golpe no Sirigueijo, assim finalmente o matando e acabando com tudo. Sinceramente, essa foi uma das melhores AUs que eu vi do Bob Esponja. Os traços mais sombrios e sérios me agradaram bastante, além de possuir uma história completamente macabra. Não sei se vai ter uma segunda temporada, até porque o final foi muito bem construído, mas se lançar, eu trago aqui pra vocês. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like e se inscrevam no canal, que assim eu vou saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e vou trazer mais e mais. É isso, eu vou ficando por aqui, abraços e se cuidem.